Fala pessoal, bora comentar hoje sobre algumas notícias, proventos extraordinários da Petro e também sobre algumas falas de um gestor que segue vendido na Taesa, na Engie Brasil e também na TRPL, porque ele acredita na queda da cotação e também no pagamento de proventos. Então, para lá, o primeiro ponto que já tem circulado de praticamente 2 dias para cá, o Conselho da Petro não vê prejuízo no pagamento de 50% do lucro retido na forma de proventos extraordinários, então em breve pode acontecer um bom pagamento de proventos da empresa. Com isso, o Conselho da empresa analisou a execução do plano estratégico de 24 até 28 e os cenários dinâmicos que envolvem a evolução do preço do barril de petróleo e do dólar, concluiu que os esclarecimentos prestados pela companhia foram satisfatórios e que a proposta de um pagamento adicional de proventos não deve comprometer a sustentabilidade financeira no curto, médio e longo prazo. Até porque o resultado segue muito bom, o cenário, pelo menos na foto atual, ainda continua favorável, tanto em câmbio, preço do produto que a empresa vende e também o custo de extração é muito baixa. Daí podemos ter notícias sobre isso no dia 25 de abril, que é a data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Petro, e nessa Assembleia é debatido sobre vários tópicos, inclusive sobre a destinação do lucro, aqui no caso de 2023. E o primeiro ponto, quanto será esse provento? Perceba que o lucro que foi retido foi de 43,9 bilhões relativos a 2023 e eles querem pagar metade desse lucro. Então, como é que calcula isso? Entra aqui no Investidor 10 e desce até essa parte de informações sobre a empresa. Então, no caso, eles só querem pagar pelo menos a metade dessa reserva de 43,9 bi, o que nos dá quase 22 bi em proventos extraordinários que, divididos pela quantidade total de papéis, 13 bi,04, nos dá um provento de 1,68 por ação, que se eu dividir pela cotação atual de 40,53, isso representaria 4,15%. E ainda tem aquele ponto que eu não vejo o pessoal citando, que a Petro ainda possui um provento em aberto com a Datacom para o dia 25 de abril e o valor total é na faixa de R$ 1,10 e ele será dividido em 2 parcelas iguais de quase 55 centavos por cada ação, sendo a primeira parcela paga no dia 20 de maio e a segunda para o dia 20 de junho. Então ainda tem mais esse outro provento de R$ 1,10 por ação, uns 2,75% de yield na cotação atual, fora esse provável provento extraordinário acima do que 4%. E também ainda existe a chance deles pagarem outro provento adicional, que no caso seriam esse valor de 50% remanescente dessa outra metade de 43,9 bi, porém nas matérias eles comentam que isso aqui deve ser decidido ao longo do ano, ou seja, não entraria nessa proposta para a Assembleia no dia 25 de abril deste ano. Outro ponto, porque a Petro está pagando um alto provento, o primeiro motivo é que o resultado segue positivo, a dívida permanece controlada, o preço do petróleo continua elevado e o governo também recebe uma grande fatia desse provento. Até porque, se for o caso, o Tesouro Nacional deve receber 6 bilhões em proventos. Então, o governo e os acionistas, os fundos, pessoa física, estrangeiros, todo mundo acaba sendo beneficiado. Aí comentaram que esse valor seria interessante, já que é uma injeção financeira que não estava sendo prevista no orçamento deste ano, e um servidor até tinha comentado sobre esse ponto, que o orçamento do governo não incluiria essa possibilidade desse pagamento extraordinário. Então esse ponto é outro recurso a mais que não estava sendo previsto no orçamento. E se esse recurso ingressar nos cofres do governo, os recursos contribuirão para compensar frustrações de receitas que têm acontecido. Outro ponto que eu até comentei na parte passada, dessa reserva de 43,9 bilhões, eles querem pagar agora pelo menos 50% do lucro como pagamento extraordinário e aquele recurso remanescente de 50% como dividendo intermediário que será avaliado pelo Conselho de Administração ao longo do exercício corrente. Ou seja, ainda existe a chance de anunciarem mais proventos ao longo do tempo. Porém, tenha cuidado para não colocar esse cenário extremamente positivo para sempre, até porque é um ativo cíclico. Lá para 2015 e 2016, o preço do petróleo despencou e a empresa reportou prejuízo e deixaram
de pagar proventos. É evidente que a foto atual está bem diferente, mas em ativos cíclicos a situação pode melhorar ou piorar rapidamente. Então tem que estar ciente desses pontos. Já outra notícia, um gestor que segue vendido nas ações da Taesa, e aqui no caso não é Energisa, é raro aqui no ticker da empresa, e sim a Engie Brasil, e também que ele está vendido na ISA-CETEP. Daí temos algumas falas interessantes sobre essas três elétricas que realmente são favoritas entre os investidores pessoa física quando o assunto é dividendo, e o gestor Guilherme Mota é responsável pela gestão desse fundo aqui, não parece muito animado com a tese de algumas elétricas na bolsa, em especial a Taesa, a Engie e a Transmissora Paulista. E junto, essas companhias são figurinhas carimbadas em carteiras de dividendos e, de fato, praticamente o mercado em peso acaba recomendando alguma elétrica para o recebimento de proventos, e também elas são conhecidas por pagarem bons proventos e também um dividend yield elevado, fora essa previsibilidade na receita, que é um ponto característico principalmente das transmissoras. Porém, temos alguns pontos interessantes. Esse gestor diz que as empresas podem pagar menos proventos do que os investidores esperam, e é por isso que ele está vendido nesses papéis, porque aposta na queda das cotações. E ele citou o seguinte: estamos vendidos em Taesa, ou seja, está acreditando na queda do papel, digamos assim. Ele vendeu a Taesa e pode recomprar o papel se eles caírem para os R$30. Então eles recompram e devolvem para o acionista. Então, neste caso, ele teria um lucro bruto de R$6 nessa operação. E ele comentou sobre a Taesa que grande parte das pessoas físicas tem o papel na carteira por causa de um dividendo muito elevado, e ele acredita que esse dividendo deverá ser cortado de maneira relevante ao longo do ano, e a mesma coisa pode acontecer na ISA-CETEP, que é a TRPL4. E segundo ele, a história da Taesa é muito mal precificada no mercado porque ela paga um provento acima do que o fluxo de caixa. E de fato, praticamente desde 2021, esse fato tem acontecido. E um dos pontos que o mercado sempre destaca é que as elétricas possuem concessões corrigidas pela inflação. Por exemplo, a Taesa tem muitas concessões corrigidas pelo IGPM, que no momento está negativo, o que é um fato negativo para a empresa, e a dívida também segue elevada na faixa de 4 vezes dívida líquida sobre a EBITDA. Fora que a Taesa pretende investir um recurso muito interessante para este e o próximo ano. E no caso da TRPL, ele vê a venda da participação na Eletrobras, que possui mais de 50% dos papéis preferenciais da TRPL4, o que pode ser um risco para os papéis, porque poderia acontecer uma pressão vendedora muito forte. Ele acha que a TRPL tem espaço para cair mais de 30%, o que seria bem relevante, e esse ponto poderia acontecer em algum momento. Fora que ele espera pela queda no pagamento de proventos. Já no caso da Engie Brasil, ele também segue vendido, principalmente olhando esta ótica da redução do pagamento de proventos. E de fato, a Engie já comunicou que reduziram o payout de 100% para 55%. Ou seja, em alguns anos a Engie pagava 100% do lucro na forma de proventos e recentemente reduziram para 55% do seu lucro. E de fato, sobre essa parte da Taesa, é uma das ações mais queridas entre os investidores pessoa física, e eu possuo na carteira do canal, e hoje a Taesa é a menor posição do portfólio e ela só representa 1,9%. Então, há bastante tempo que eu não aporto na Taesa e acabei dando preferência para outros nomes. Consequentemente, a empresa foi se reduzindo de forma gradativa no quesito percentual. Então sim, eu concordo com algumas falas dele, que eu não acho o preço interessante, a dívida segue muito elevada e ainda tem esse risco de uma oferta de ações na empresa e também essa dívida acabar subindo mais e essa perspectiva na redução do pagamento de proventos. Então, eu ficaria confortável em comprar em preços bem melhores, o que não tem sido o caso atual. Outro ponto, ele também segue vendido nos papéis das lojas americanas, que a empresa passa pela recuperação judicial. E um dos motivos disso é que a empresa terá que converter 20 bilhões de ações e nenhum dinheiro vai para a companhia, apenas para pagar em credores. Então também é outra posição que ele segue vendido no fundo dele. Esse ponto, o que é short, o que é vendido, e para o investidor vender um papel é necessário um aluguel de ações e o tomador ou o acionista que possui a ação, ele aluga ao investidor
por um determinado período e por certa taxa. E um exemplo hipotético, suponha que pegou emprestado uma ação por 80 centavos e de fato aconteceu esse cenário pessimista e as cotações caíram e ele recomprou por 40 centavos e devolveu para o acionista. Então, neste caso, ele teria um lucro bruto de 40 centavos por cada ação. Porém, é aquele ponto, é renda variável e ninguém de fato possui essa bola de cristal para saber se os papéis irão despencar. Então, aqui no caso, é uma especulação e é a tese dele, o que não garante que esse cenário irá acontecer. E no momento, a Taesa tem pago 6,3% de yield. A empresa possui uma proposta de proventos em aberto na faixa de R$ 1,13 por ação. Datacom ainda segue em aberto, 3 de maio, e o pagamento acontecerá no dia 16 de maio. Então, se eu pegar esse recurso e dividir pela cotação atual de 35,71, essa proposta representa 3,1%, fora o que poderá ser pago ao longo do ano. Já a Isacetep pagou 8,7%, tem esse impasse sim da Eletrobras, que quer vender uma grande posição da empresa, e também a empresa pretende investir muito nos próximos anos, fora essa queda na receita que acontecerá em 2028, que é praticamente metade da receita da empresa. E o caso da Engie, acho que é por causa da redução do payout que ele destacou, e também 10 bi em investimentos para este ano, o que pode comprometer o pagamento de proventos. Então, pessoal, comentamos aí sobre duas notícias. Comenta sobre quais desses nomes vocês possuem nessa carteira: Petro, Taesa, Isacetep ou Engie. E, em particular, aqui na carteira do canal, que está cadastrada no Investidor 10, como eu destaquei, eu só possuo a Taesa na minha carteira. Porém, há bastante tempo que eu não tenho aportado. Aí, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 330 vídeos exclusivos só para quem for membro, com o intuito principal para você aprender a investir melhor. Aí tem vídeos, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é uma das melhores do país. E para trocar de corretora, é de forma bem simples, em 2 dias úteis, e você pode trocar através do link do meu parceiro aqui abaixo. E migrando para o BTG, através dessa parceria, vocês conseguirão bons benefícios, inclusive um deles é o cartão Black do BTG, que possui um índice de aprovação muito elevado. Aí, caso você possua interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.